Bom dia a todos. Hoje temos aqui uma atividade bem simples, que é a correção da semana passada, das reações, para que você fizesse uma aplicação de tudo que a gente tinha falado até agora relacionado com as equações. Então, eu tinha aqui uma equação química, e eu classifiquei ela como sendo uma reação de deslocamento ou simples troca. Eu tenho uma equação química formada por um reagente e por produto. Então, eu tenho o reagente que se transforma em outra coisa. Aqui eu tenho uma substância composta que está reagindo com uma substância simples, produzindo uma outra substância composta e outra substância simples. Então, por esse motivo, ela é uma reação de simples troca. Próximo passo era fazer o balanceamento. Então, segundo eu comentei com vocês, faça o balanceamento nessa ordem. Não metal, que no nosso caso é o nitrogênio. Metal eu tenho 2, então eu peguei o alumínio primeiro e a prata depois. E por último, se tivesse o H e o O. Como não tem H, eu já fui direto pro O. Essa ordem, ela é fundamental para você seguir, porque ela facilita bastante o seu balanceamento. Então, quando eu venho aqui, eu vejo aqui que o nitrogênio, ele tá aqui, tá dentro de um parênteses, tem o número 3 lá fora do parênteses, então esse 3 está multiplicando o O e tá multiplicando o N. Nesse caso, o nitrogênio eu tenho 3. Aí, eu tenho um alumínio, tá aqui. Eu tenho uma prata, que tá aqui. E, como esse 3 está multiplicando, eu tenho 6 oxigênios. Do lado de cá, do lado do produto, o que que eu tenho? Não tem parênteses, não tem nada multiplicando, então eu só tenho um N. Eu tenho um alumínio, eu tenho um Ag e eu tenho 2 O. Esse daqui é a nossa contagem inicial. Com essa contagem inicial aqui, é que eu vou ver se ele tá fechando ou não. O que não estiver fechando, eu vou tentar multiplicar colocando um coeficiente na frente da molécula. Então, o que que eu fiz? Meu primeiro passo era organizar o nitrogênio. Se desse lado do reagente tem 3, eu tenho que ter 3 do lado do produto. Então, eu vou colocar um 3 aqui para dizer que eu vou usar 3 vezes essa molécula aqui. Esse 3 vai multiplicar o N, vai multiplicar a prata, vai multiplicar o oxigênio. Então, começando pelo N, 3 vezes 1, 3. Eu tenho 3N, automaticamente eu fecho o nitrogênio. 3 vezes 1, 3. Ah, a prata passa a ter 3. E 3 vezes 2, 6. O oxigênio passa a ter 6. Eu só não mexi no alumínio, que continua tendo 1. Então, eu olhando do lado de cá, eu vou ver que o nitrogênio tá fechado, o alumínio tá fechado, a prata não. No lado de cá, eu só tinha uma prata. Então, o que que eu fiz? Coloquei o coeficiente 3 aqui, que tá multiplicando, e por isso eu vou ficar com 3 vezes a prata. E aí, fechou a minha equação. 6O, 6O. O próximo passo, depois da equação feita, o balanceamento, eu coloquei aqui para baixo a mesma equação, separei reagente e separei produto. E eu vou calcular cada um deles. Vou fazer aqui embaixo de um tamanho maior, porque lá eu já deixei ele pronto, a L, N, O, 2, que tá sendo multiplicado pelo 3. Como que eu calculo a massa? Primeiro, eu vou ver quantos elementos eu tenho. Oxigênio, eu tenho 6. A massa do oxigênio é 16. Então, eu tenho 6 vezes 16. E 6 vezes 16 dá 96. Depois, eu vou ver quantos N eu tenho. Esse 3 tá multiplicando, então, eu tenho 3. 3 vezes o N, que a massa é 14. De onde que sai a massa? A massa eu uso da tabela periódica. Então, lembre que você tem que ter sempre na mão, a partir de agora, a tabela periódica. O nitrogênio tá aqui. A massa atômica do nitrogênio é essa que tá ali arredondada. Então, a massa do nitrogênio é 14, enquanto que a massa do oxigênio é 16. Então, eu tenho aqui 3 vezes o 14, que vai me dar 42. E o alumínio não tá sendo multiplicado. Então, eu tenho uma vez só. E a massa do alumínio é 27.
Multipliquei a quantidade pela massa de cada um dos elementos. Agora, eu vou somar. Isso vai me dar 9 com 6 dá 15. 10, 16. Então, é daqui que saiu esses 165. Eu não vou calcular todos eles, mas esse daqui, então, foi assim, ó. 6 vezes o 16, 3 vezes o 14 do N e uma vez o alumínio. O AG, só tem um aqui, ó. Um AG. Quanto é a massa do AG? 108. 108, o que que eu fiz? Eu multipliquei por esse 3 que tá aqui. Aqui na frente não tinha nada, ó. Tem um, mas aqui tem 3. Então, eu vou fazer 3 vezes a massa do AG, que deu 324. Feito isso, você soma esses dois valores que pertencem ao reagente. A soma dos dois deu 489. Do lado do produto, eu tenho a mesma coisa. Tem uma substância composta, uma simples. Calculei 2 vezes o 16, que deu 32. Depois, eu calculei uma vez o 14. Uma vez o 108. Somei tudo. Deu 154. 154 é o valor de uma molécula, mas eu tenho 3. Então, eu peguei os 154, multipliquei por 3, que deu esse valor. Aqui eu tenho a L, só tem um. Um embaixo, um em cima, então eu tenho um. Peguei o 27, somei e cheguei nessa massa. O que que você observa? Que as massas são iguais. Então, se você conseguiu chegar nesse ponto, significa que você absorveu todo o nosso conteúdo. Se você não chegar no mesmo valor, em algum ponto desses você errou. E aí, você precisa apagar e refazer e começar tudo de novo. Não adianta achar que tem problema na equação, porque a equação não tem. A segunda reação era uma reação de combustão. Tá aqui. Por que ela é uma reação de combustão? Porque ela tem um composto orgânico reagindo com o oxigênio e produzindo dióxido de carbono e água. Na hora de fazer o balanceamento, siga a mesma regra. Não metal. Essa equação não tem metal, então, H e O. Conte quantos eu tenho do lado do reagente. Carbono eu tenho 8, hidrogênio 18 e oxigênio eu tinha 2. Do lado do produto, eu tenho 1 carbono, eu tenho 2 H e eu tinha 3 O, porque aqui tem 1, aqui tem 2, a soma deles vai me dar 3. Quem que eu vou arrumar primeiro? Na ordem que tá aqui, eu vou arrumar primeiro o carbono. Quantos carbonos eu tenho do lado de cá? 8. Então, o coeficiente aqui vai ser 8, porque ele vai multiplicar a quantidade de carbono e de O, mas o carbono vai ficar certo. Segundo passo, arrumar o H. Aqui tem 18. Aqui tem 2. Se eu coloco 9, 9 vezes 2, passa a dar 18. E aí, o H tá balanceado. O que eu faço agora? Eu vou confirmar a quantidade de O. Esse 8 multiplica esse 2, que dá 16. E esse 9 multiplica 1, que dá 9. 16 mais 9 dá 25. Preciso encontrar um número para pôr aqui na frente, que multiplicado por 2 me dê 25. Então, eu coloquei 12,5. Esse é o balanceamento dessa reação de combustão. Próximo passo, calcular a massa. Novamente, eu separei aqui, ó. Isso daqui é reagente e isso daqui é produto. Vou calcular a massa de cada uma das substâncias. Esse sinalzinho de mais aqui, ó, separa as massas. Eu preciso ter a massa dessa substância, dessa e dessa. Então, calculando lá, eu tenho 18 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Tá 18. Eu tenho 8 vezes a massa do carbono, que é 12. Dá 96. Somando os dois, deu 114. Como aqui na frente não tem nada, tem 1. Não preciso multiplicar por 1. Aqui,
eu tenho 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Vai dar 32. Isso tudo eu vou multiplicar por esse 12,5 que tá aqui. Esse 12,5 tá aqui, ó. 32 vezes 12,5, que dá 400. Esse 400 eu vou juntar com esse 114, e aí eu sei que a massa do reagente é igual a 514. Pro lado do produto, 2 vezes o 16, que deu 32, uma vez o 14, uma vez o 12, que dá 12, e somando os dois deu 44. Se você tá com dificuldade de enxergar os números, porque eu fiz a lápis, eu espero que você esteja ouvindo e acompanhando e organizando lá na sua atividade. Então, nem sempre preciso enxergar, eu preciso ouvir também. Continuando, 44 é a massa de uma molécula, mas eu tenho 8 moléculas. Então, eu vou multiplicar o 44 por 8, que deu 352 gramas. Por último, eu tenho água, oxigênio, uma vez 16. O hidrogênio, 2 vezes 1, somando dá 18. 18 gramas é a massa de uma molécula, mas eu tenho 9. Então, eu multipliquei o 18 por 9, que deu 162. E para finalizar, somei essas duas massas, que fechou com o reagente. Quantidade de reagente é igual a quantidade de produto. Nada se perde, tudo se transforma. Os mesmos elementos químicos que eu tenho do lado do reagente, eu tenho do lado do produto. A mesma quantidade de elementos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Logo, a massa tem que ser igual. Esse é cálculo de massa molecular em cima de uma reação química. Eu deixei aqui agora para essa semana, eu acho muito importante você se exercitar. Se você desejar, você pode fazer esse cálculo de massa em todas as equações que a gente já tem no caderno. É uma questão de você querer. E se tiver dúvida, perguntar. Mas, se não quer fazer tudo, pelo menos mais essas 3 aqui, ó. Me diga do que ela é. Ela é uma reação do quê? De adição, de composição, deslocamento. Depois disso, faça o balanceamento. Feito o balanceamento, faz o cálculo de massa molecular. Então, essa é a nossa atividade para essa semana novamente. Espero que você tenha uma ótima semana, que você tenha facilidade para resolver esse conteúdo à medida que você vai praticando. Se você tiver paciência e fazer com calma, eu acredito que vai dar tudo certo. Um beijo para todo mundo e até lá!